Alerta de furacão! Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica.
Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra, tão grande quanto o nosso planeta, se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é na verdade um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável.
Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. Ah, e boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. Ah, e pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. Ah, e também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua.
Nosso satélite natural fica próximo demais da gente, então se a Terra crescesse seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79. Deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Os cientistas continuam encontrando novos planetas que chamam de superterras. É uma classe de planetas mais massivos do que a Terra, mas muito mais leves que gigantes de gelo como Urano e Netuno. As superterras podem ser formadas de rocha, gás ou uma combinação desses elementos. Elas geralmente são 2 vezes ou até 10 vezes maiores que a Terra. São interessantes de se estudar, mas meio longe demais do nosso planeta. Elas são bastante comuns fora do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas interessantes como mini Netunos. Esses também podem ser anões gasosos, gigantes de gelo ou enormes corpos rochosos. Porém, novamente, não temos nada assim. Mas algo que temos de fato e que esses outros sistemas solares não têm? Júpiter. É o maior e mais pesado objeto que orbita nosso Sol. Esse rei dos planetas possui uma força poderosa para dominar nosso sistema solar. Júpiter é notório por engolir planetas. Um protoplaneta bateu nele há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando Júpiter ainda era um planeta jovem em seus estágios iniciais. Esse protoplaneta era 10 vezes mais pesado que a Terra e era formado por gelo e rocha. A colisão foi enorme. O núcleo de Júpiter se separou e hélio e hidrogênio se misturaram com materiais mais densos. Com o tempo, o material pesado voltou para o núcleo denso, como vemos hoje. E se ele engoliu um planeta antes, pode fazer isso novamente. Suspeitamos que nosso sistema solar costumasse ter muitos outros grandes planetas do que tem agora. Por exemplo, é meio vazio em torno de Mercúrio hoje. Áreas semelhantes em torno de muitas outras estrelas centrais são definitivamente mais cheias de planetas de massa intermediária, com o tamanho entre o da Terra e o de Netuno. Nosso sistema solar era um lugar caótico em seus primórdios. Estrelas jovens eram cercadas por discos giratórios de poeira e gás, e planetas se formariam a partir desses detritos, algo como árvores quando estão surgindo do chão. Planetas pequenos e rochosos se formariam com forte calor e luz perto das estrelas, enquanto gigantes gasosos se formariam mais longe, onde as temperaturas são mais baixas, o que significa que poderiam preservar materiais mais gasosos. E embora os planetas em nosso sistema solar pareçam bastante estáveis e pacíficos hoje, seguindo suas órbitas, isso nem sempre foi assim. Alguns planetas não tinham uma órbita circular, mas sim órbitas oblongas, mais excêntricas. Primeiro, eles iam em direção às suas estrelas e depois se afastavam. Era como se tivessem sido jogados fora do caminho devido à gravidade de outros planetas próximos. Há algo chamado Teoria Grand Tech, ou Grande Virada. Ela explica as coisas que aconteceram nos primeiros milhões de anos da formação do nosso sistema solar. Em algum momento, Júpiter, um dos principais personagens aqui, pode ter sido puxado para mais perto pela nossa estrela central. Depois disso, voltou e pegou uma enorme nuvem de detritos, algo como um veleiro quando se enrola em torno de uma boia. Isso meio que atrapalhou os outros planetas que estavam em processo de formação. Depois de Saturno estar totalmente formado, nossos vizinhos próximos do sistema solar desapareceram um pouco. Mas se a ideia do Grand Tech estiver correta, Júpiter pegou tudo em seu caminho e suas migrações causaram mais colisões nessa área. É por isso que alguns dos planetas se destruíram e comeram uns aos outros.
Júpiter pode ter fornecido parte da água que enche agora os oceanos que temos em nosso planeta. Ele atrai muitos asteroides. De tempos em tempos, envia algum zumbido para o espaço interestelar ou entre os planetas do nosso sistema solar. Pode até ter participado da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Quando a enorme rocha espacial atingiu a Terra, deixou uma cratera ao largo da costa da península de Yucatán, no México. Causando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, a consequência foi um impacto enorme em toda a vida animal e vegetal na Terra. Ninguém sabe de onde veio, nem temos certeza se foi um asteroide ou um cometa. Uma teoria diz que pode ter sido um cometa que veio da nuvem de Oort, que é feita de detritos gelados e está localizada em algum lugar na borda do nosso sistema solar. Ele pode ter sido jogado fora de curso por Júpiter e sua poderosa força gravitacional. Dessa forma, nosso sistema solar era como uma máquina de pinball, onde Júpiter, o maior planeta, chuta cometas que chegam em órbitas que os aproximam do Sol. Quando esses cometas estão perto do Sol, podem passar por fortes forças de maré que os separam e, eventualmente, criam pedaços de cometa parecidos com estilhaços. Esse evento foi o momento em que nossos ancestrais mamíferos começaram a governar. Isso significa que sem Júpiter, a gente também poderia não existir, nem mesmo a Terra. Parece que nosso maior planeta deu um golpe, destruiu planetas mais antigos e abriu caminho para mundos menores como o nosso. Júpiter pode ter sido a razão pela qual não conseguimos encontrar o planeta 9 agora. Os cientistas acreditam que ele existe e acham que pode estar escondido em algum lugar além de Netuno, mas não é Plutão. Existem 3 zonas no nosso sistema solar: os planetas internos, os externos e o que quer que haja além. O misterioso planeta pode ser do tamanho da Terra ou de Marte. Ele girava entre os gigantes gasosos antes que eles finalmente o jogassem em direção às partes externas do nosso sistema solar ou até mesmo em algum lugar do espaço profundo. Júpiter tem listras devido a diferenças de temperatura, gás atmosférico e composição química. Os cientistas costumavam pensar que a única razão para essas cores diferentes era o poderoso vento atmosférico e o material circulando entre camadas da atmosfera. Agora sabemos que as listras de cor clara, ou as chamadas zonas, nos mostram onde o gás sobe. Quando as listras são escuras, são chamadas de cinturões e podem nos dizer onde o gás está se depositando. As luas de Júpiter também podem ser o motivo pelo qual o planeta é listrado. Elas estão puxando as células de convecção atmosférica. No centro de Júpiter existe um núcleo denso e líquido feito de hélio e hidrogênio metálico, juntamente com elementos mais pesados dissolvidos. À medida que avançamos em seu centro, a temperatura e a pressão no interior do planeta caem. Dessa forma, o interior líquido dá lugar aos gases da atmosfera. Novamente, principalmente hélio e hidrogênio. Ninguém sabe quão profunda é essa fronteira líquido-gás, mas o planeta provavelmente é totalmente líquido a alguns milhares de quilômetros sob os topos de suas nuvens. Júpiter ainda seria maior que alguns outros gigantes, como Saturno, se pudéssemos retirar seus gases. Júpiter às vezes é até chamado de estrela fracassada, embora isso não seja bem correto. É feito principalmente de estrelas regulares semelhantes a hidrogênio, mas ainda não é maciço o suficiente para iniciar reações termonucleares em seu núcleo, o que acabaria por transformá-lo em uma estrela real. Em teoria, todo objeto poderia ser transformado em uma estrela se adicionássemos matéria suficiente a ele. Se houver massa suficiente, a temperatura e a pressão interna aumentarão e iniciarão reações termonucleares. Então, para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, seria necessário torná-lo 1000 vezes mais massivo. Mas, para formar uma anã vermelha mais fria, você só precisaria de mais 80 massas de Júpiter. Dessa forma, Júpiter não se tornará espontaneamente uma nova estrela no nosso sistema solar, mas se muitos objetos espaciais com massa semelhante colidirem com ele, ou em outras palavras, se Júpiter os engolir, talvez, nunca se sabe. Mas, em teoria, se pudesse se tornar uma estrela massiva, teria impedido que outros planetas se formassem em órbitas estáveis. Também teria aumentado a radiação que a superfície desses planetas recebe, e é por isso que seria muito difícil para a vida se desenvolver em nosso sistema solar. Júpiter é o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Ele só precisa de 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo, mesmo que seja enorme, mais de 300 vezes maior que a Terra e 2,5 vezes mais massivo do que o resto dos planetas em todo o nosso sistema solar juntos. Mas se ficasse mais massivo, encolheria. Mais massa tornaria Júpiter mais denso, o que significa que ele começaria a se puxar para dentro de si mesmo, e então poderia obter 4 vezes sua massa e ainda ter o mesmo tamanho.